Embora não tenha sido campeão da Fórmula 1, Jack Ickx foi espetacular dentro das pistas. O ex-piloto correu por várias equipes de ponta na categoria e na época ganhou o apelido de o Rei da Chuva, mas foi nos carros esporte que a sua estrela brilhou de verdade. Campeão em 6 oportunidades, o Mr. Le Mans ficou famoso como um dos maiores vencedores da lendária prova. Jack ainda venceu na Can-Am, o Rally Paris-Dakar e várias outras competições, solidificando o seu nome como um dos maiores de todo o automobilismo mundial. Jacques Bernard Ickx nasceu no dia 1º de janeiro de 1945 na cidade de Bruxelas, na Bélgica. Filho do jornalista automobilístico Jacques Ickx, não foi difícil para o futuro piloto ter contato com as corridas. Mesmo acompanhando o pai nos eventos, o interesse veio mesmo quando ganhou uma moto Zandap de presente do pai. Esse foi o pontapé inicial para sua carreira no automobilismo. A primeira vitória veio em 1962 em uma prova para motos de 50 cilindradas, e no ano seguinte derrotou o futuro campeão Roger De Coster no campeonato belga. Ickx também venceu 8 de 13 corridas na sua primeira temporada do campeonato europeu, onde foi campeão. Após ganhar outros 2 títulos com as motos, o interesse do belga migrou para os carros de turismo. Competindo com o Lotus Cortina, Jack venceu o campeonato belga em 1965 e no ano seguinte foi a vez de vencer as 24 horas de Spa a bordo de um BMW 2000 Ti em parceria com Hubert Hahn. O piloto também fez participações em provas de carros esporte e dali para os carros monopostos foi um pulo. Em 66, Ickx correu o GP de Nürburgring a bordo de um Matra MS5 F2 de Ken Tyrrell. Ainda na primeira volta, o belga bateu no carro de John Taylor, que pegou fogo. Taylor faleceu 4 semanas depois devido aos ferimentos sofridos no acidente. No ano seguinte, em 1967, Jack voltou para a mesma Nürburgring com o Fórmula 2 de Tyrrell. A prova também envolvia carros de Fórmula 1 e mesmo com a diferença entre as categorias, o belga conseguiu se classificar em terceiro, atrás apenas de Denny Hulme da Brabham e Jim Clark da Lotus. Devido às regras, Ickx largou na corrida atrás dos carros de Fórmula 1 e mesmo assim o piloto passou a escalar o grid. Depois de 12 voltas, a sua suspensão dianteira quebrou, mas a boa impressão ficou no paddock. A sua estreia na Fórmula 1 aconteceu 2 provas depois, no GP da Itália pela equipe Cooper. Mesmo com o pneu furado na última volta, Ickx conseguiu terminar em sexto. Ainda naquele ano, o piloto ainda correu no GP dos Estados Unidos pela equipe, mas precisou abandonar. Nos carros esporte, o belga voltou a vencer nos 1000 km de Spa. Em parceria com Dick Thompson, o piloto disputou a prova a bordo de um Mirage M1 da John Wyer Automotive. O desempenho do belga chamou a atenção da Ferrari, que o contratou para a temporada de 68. Após 2 desistências e um terceiro lugar, Jack conseguiu sua primeira vitória sob intensa chuva no GP da França. Os bons resultados continuaram vindo durante o ano e em Nürburgring o belga completou a prova em quarto após pilotar sob forte chuva e sem a viseira do capacete. A relação com Wyer nos carros esporte continuava a render frutos e o piloto venceu as 6 horas de Brands Hatch em dupla com Brian Hedman. No GP do Canadá de Fórmula 1, Ickx quebrou a perna em um acidente durante os treinos, perdendo tanto o GP disputado em Mont-Tremblant quanto o GP dos Estados Unidos. O piloto conseguiu se recuperar e disputou a etapa de encerramento do México, onde abandonou na 15ª volta. O ano terminou para Jack com 27 pontos e um quarto lugar bastante chamativo para um piloto novo. No ano seguinte, o piloto trocou a Ferrari pela Brabham, influenciado principalmente por John Wyer. Pelo novo time, os resultados demoraram a acontecer. Na França, Ickx conseguiu um terceiro lugar e na Grã-Bretanha um segundo. Nos GPs da Alemanha e Canadá, o piloto conquistou a vitória e no México veio um novo segundo lugar. Os resultados colocaram o piloto como vice-campeão, atrás apenas de Jack Stewart. Naquele ano, a glória veio mesmo em Le Mans. Correndo ainda com o GT40, Jack não gostava da largada tradicional da prova, com os pilotos literalmente correndo para os seus carros. Quando chegou a hora, Ickx decidiu caminhar até o seu carro, prender o cinto com calma e aí sim partir para a corrida. Ainda na primeira volta, o piloto John Wolff bateu com o novo Porsche 917, um carro que já apareceu aqui no canal. Sem prender o cinto corretamente devido à pressa em largar, Wolff bateu o carro e morreu a caminho do hospital. Em último, Ickx tinha em mãos um carro ultrapassado se comparado aos Porsche, Ferrari e Alfa Romeo, mas em compensação era mais confiável. A corrida viu em seu final um duelo entre os carros de Ickx e Jack Oliver versus o Porsche 908 de Gerhard Larousse e Hans Herrmann. Ickx venceu a prova com menos de 110 metros de distância contra Herrmann. No ano seguinte, a largada parada foi banida das 24 horas de Le Mans, sendo realizada em movimento como é feito hoje em dia. Arrependido da mudança de equipe na Fórmula 1, Ickx voltou para a Ferrari em 1970 e por lá o início foi novamente lento. No GP da Espanha, o belga bateu em Jack Oliver e o seu carro pegou fogo.
Com queimaduras graves, o belga foi internado, mas após 17 dias o piloto já estava de volta às pistas. Na Áustria veio a primeira vitória do ano e na corrida seguinte em Monza, Jochen Rindt, o seu rival direto pelo título, acabou falecendo em um acidente. Naquela altura do campeonato, apenas Ickx poderia tirar o título de Rindt. Após vencer no Canadá, o belga chegou apenas em quarto no GP americano, onde perdeu a última chance que tinha. No México, Jack venceu novamente, mas Rindt foi declarado campeão. Agora favorito, Ickx começou o ano de 1971 com o 8º lugar na África do Sul e um segundo na Espanha. A Ferrari dava mais atenção ao campeonato de carros esportivos no começo do ano, então o desempenho do time começou a engrenar mesmo a partir dali. Ickx venceu na Holanda e pelo restante do ano uma sequência de abandonos tirou o belga completamente do campeonato. Durante o ano, o desentendimento entre ele e Stewart aumentou consideravelmente em relação ao quesito segurança. Ickx acreditava que deixar o esporte mais seguro tiraria dele parte do desafio, enquanto Stewart via nisso uma prioridade. No fim das contas, o ano ficou para o escocês, que conquistou seu segundo título. Em 72, Jack Ickx decidiu continuar na equipe de Maranello, onde teve um bom início de ano. Após um terceiro lugar na Argentina e 2 segundos lugares na Espanha e em Mônaco, o piloto sofreu com o carro. A vitória veio em Nürburgring, uma pista extremamente perigosa e que era a favorita do belga. Mesmo com anos à frente de carreira na Fórmula 1, aquela foi a última vitória do piloto na categoria. Nas 6 horas de Brands Hatch, por sua vez, o belga venceu em dupla com Marc Andretti pela Ferrari. 1973 começou para Ickx com um 4º lugar na Argentina e um 5º no Brasil. A Ferrari ainda estava utilizando o carro do ano anterior e no GP da Espanha a versão B3 do carro foi levada às pistas. Os italianos decidiram levar para a Fórmula 1 um motor boxer de 12 cilindros utilizados nos carros Sport, e ele não foi capaz de competir com os Cosworth. Com um carro ruim e com a equipe deixando algumas provas de lado, Ickx abandonou a Ferrari e correu o GP alemão pela McLaren, onde chegou em terceiro. O belga deu uma segunda chance à equipe italiana no GP da Itália, mas o carro era realmente ruim. No GP dos Estados Unidos, por sua vez, o piloto correu pela Williams, chegando em sétimo. Com todas essas mudanças e mau desempenhos, Ickx terminou o campeonato apenas em 9º. Embora tivesse terminado o ano praticamente sem equipe, não foi difícil para o piloto encontrar um lugar. A Lotus assinou com ele para 1974, mas o bom desempenho do belga só foi visto nos GPs do Brasil e da Grã-Bretanha, em grande parte pelo uso do defasado Lotus 72 e pelo novo, mas problemático Lotus 76, além de problemas com os pneus Goodyear. No restante do ano, o piloto conseguiu apenas 2 quintos lugares e muitos abandonos. Na época, a habilidade na chuva de Jack chamava bastante a atenção, e foi com ela que garantiu uma vitória na Corrida dos Campeões, uma prova não válida pelo campeonato. Em 1975, a Lotus desistiu do modelo 76 e voltou a correr com uma versão atualizada do 72. O resultado foi péssimo para a equipe e para Ickx, que conseguiu apenas um 2º lugar no acidentado GP da Espanha. O belga saiu da Lotus após o GP da França, com a promessa que voltaria quando um carro melhor estivesse pronto. Sem carro, Jack esperou até 76 para voltar à Fórmula 1. Após perder uma vaga na McLaren para James Hunt, Ickx disputou as primeiras etapas com a Wolf Racing, onde pouco conseguiu. Mesmo com um carro ruim, o piloto era respeitado no grid por conseguir fazer o que fazia com um carro que era sabidamente muito lento. Após o GP da Grã-Bretanha, Ickx trocou de lugar com Chris Amon e foi para Ensign, onde correu mais 4 corridas com o modelo N176. No GP da Holanda, o belga chegou a ser o mais rápido na pista, mas o motor quebrou a poucas voltas do fim. Na Itália, por sua vez, o piloto voltou a ser competitivo, mas terminou apenas em 10º. Na penúltima prova do ano em Watkins Glen, Jack bateu e teve lesões no tornozelo, o que o impediu de correr no Japão. A partir dali, a sua carreira na Fórmula 1 contou com algumas provas espalhadas nos anos seguintes. Em 78, foram 4 provas pela mesma equipe, e na única corrida que terminou, ele chegou em 10º. No ano seguinte, a sua carreira na Fórmula 1 teve um último respiro na Ligier. Patrick Depailler havia sofrido um acidente de asa delta em junho e quebrou ambas as pernas. Ickx foi chamado às pressas para o restante do ano e pela equipe francesa conseguiu um 5º lugar no GP da Grã-Bretanha e um 6º na Holanda. Vendo o uso cada vez maior do carro asa na Fórmula 1, Ickx decidiu deixar a categoria de vez, encerrando a sua carreira na Fórmula 1 com 8 vitórias e 25 pódios. No Mundial de Carros Sport, a sua carreira continuou de forma bastante vitoriosa. Em 75, Ickx venceu as 24 horas de Le Mans em parceria com Derek Bell, a bordo de um Mirage GR8 de John Wyer.
No ano seguinte, em 76, o piloto assinou com a equipe de fábrica da Porsche e venceu novamente, dessa vez com o Porsche 936 e em parceria com Gys Van Lennep. Na edição de 1977 da prova, Jack abandonou com o seu Porsche 936 após 3 horas de corrida. A equipe decidiu realocar o piloto para o carro número 4, junto de Jürgen Bath e Hurley Haywood. A dupla estava em 41º lugar e já havia perdido 15 voltas quando o Ickx assumiu a direção. Pilotando enlouquecidamente, o belga passou a recuperar o tempo perdido durante a noite e pela manhã já era o líder. O Porsche ainda teve um problema mecânico que obrigou a equipe a desligar um cilindro e mesmo assim Ickx venceu a corrida. Naquele mesmo ano, o piloto dividiu um carro com Alain Moffat nos 1000 km de Bathurst e venceu a prova, sendo o primeiro rookie a vencer a corrida até 2011. Em 79, Ickx foi campeão da Cayman após enfrentar Keke Rosberg e Elliott Forbes Robinson. Nos anos de 81 e 82, o belga voltou a vencer em Le Mans, em parceria com Derek Bell, tornando-o conhecido como Mr. Le Mans. As vitórias vieram com o Porsche 956, um carro que permitiu a Jack ser campeão do Mundial de Carros Sport em 82 e 83. Ainda em 83 e pela Mercedes, o belga correu o Paris-Dakar em dupla com Claude Brassot e venceu a prova. Em 84, foi Ickx o diretor de corrida do GP de Mônaco e foi por ordem dele que a prova foi interrompida devido à chuva. No fim das contas, a pontuação pela metade da prova custou a Prost o título de 84. No ano seguinte, Ickx correu novamente no Mundial pela Porsche. Durante os 1000 km de Spa, o belga disputava a posição com Stefan Bellof quando os dois se tocaram na saída da Eau Rouge. Ickx saiu do carro sem ferimentos, mas Bellof ficou preso nas ferragens e morreu 1 hora depois. Jack esperava por uma vaga na Ferrari no ano seguinte, mas ao final da temporada o piloto decidiu se retirar em definitivo das pistas. Fora delas, Ickx foi consultor da equipe Oreca, que representava a Mazda com o 787B. Com o auxílio do belga, os japoneses foram os primeiros orientais a vencer Le Mans. Hoje em dia, Jack aparece em eventos históricos de automobilismo como o Goodwood Festival of Speed e o Monterey Historics, além de ser um dos responsáveis pelo traçado do GP de Mônaco. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!